E hoje temos o privilégio de ouvir a pastora Kelly Subirá. Obrigada, Kelly, por aceitar o nosso convite, por estar conosco neste tempo, que a tua palavra venha abençoar as nossas vidas e falar diretamente aos nossos corações. Amém. Deus te abençoe. Vocês, amém. Olá, queridas mulheres que nos ouvem nesse momento. Que bom estarmos juntas, que bom adorarmos o nosso Deus maravilhoso juntos. Nós estamos vivendo esse tempo tão diferentão, né? Onde a gente está distante, mas estamos conectados. E a conexão mais importante que a gente nunca pode perder é com o coração do nosso Pai, porque com Ele nós podemos realmente sermos mulheres corajosas. Eu quero te convidar a ler comigo Isaías 41, se você está aí com a tua Bíblia, né, você tem acesso à palavra de Deus nesse instante, que você possa abrir a palavra, que você possa ligar o teu aplicativo aí da Bíblia. E eu quero ler porque eu tenho certeza que essa porção das Escrituras, elas estão vindo assim direto nessa tarde para o nosso coração. O Senhor quer nos lembrar de algo maravilhoso, de uma verdade, sabe, que nós temos que ter muito clara na nossa mente, no nosso coração, que está lá em Isaías 41, então, versículo 10. E a palavra diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluia. Que porção maravilhosa da palavra de Deus para todas nós. Eu quero extrair 3 nãos dessa pequena porção da palavra de Deus, né, que eu tenho certeza que é o que Deus quer nos lembrar nesse momento, né, que é trazer realmente a memória, porque a palavra de Deus fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então a palavra de Deus, ela é vida em nós. O primeiro não que eu quero extrair com você nessa tarde é: não temas. O Senhor fala para nós no imperativo, né? Não faça isso, não tenha medo. Mas o que é a coragem, afinal? A coragem não é a gente não ter medo, mas é a gente vencer os nossos medos. Eu me lembro de um dia que minha filha estava muito desanimada lá em casa, e ela estava falando: eu queria ser mais corajosa, falando para o meu esposo, né, o pai dela: pai, eu queria ser mais corajosa, eu sou tão medrosa. E eu lembro que ele falou isso para ela, ele falou: mas olha, a coragem não é você não ter medo, é você vencer os medos. Nós somos seres humanos, nós não somos feitos de borracha, e está tudo bem as nossas emoções, os nossos medos, anseios, mas o que a gente faz com ele é uma questão de decisão, e a palavra de Deus nos chama para tomar algumas decisões sobre as nossas emoções, sobre as nossas ansiedades. A palavra fala: lança sobre ele. O Senhor fala: lança sobre mim as vossas ansiedades. Então a gente tem que identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que está dentro da gente. Muitas vezes a gente vai trombar com pavor, com medo, com angústia. Está tudo bem, né? A gente vê os salmistas, eles falavam sobre a sua alma, sobre as suas inquietudes, e não tem problema, né? A gente tem que, às vezes, a gente realmente ser sincero conosco mesmo, e tudo bem você estar aí num momento diferente, né? E a nossa vida, ela é cheia de ciclos e estações, e nós vivemos momentos, né, como famílias, às vezes momentos mais difíceis, outros momentos muito gostosos e de alegria. Hoje, como toda a humanidade aí está num momento diferente, né? Nós estamos lidando com algo novo, e eu não sei como você tem se encontrado, né? Porque quando a gente é pressionado, quando as circunstâncias são difíceis, é que aquilo que está dentro da gente vai sair para fora. Assim como com a azeitona, quando aperta ela, quando ela é toda esmagadinha, que o azeite vai para fora, e aquilo que está dentro de nós, quando nós somos pressionados, vai vir à tona. E às vezes a gente está lá distraído com tantas coisas, né, e nós não percebemos aquilo que realmente está dentro da gente, né? E aí vem uma circunstância como essa pandemia, e a gente se sente pressionado. E é tão bom quando de dentro da gente vai sair confiança, tranquilidade, descanso. Mas às vezes a gente se pega angustiado e com medo, e você vai poder ver que dentro de você, né, tinha algumas coisinhas que de repente você não estava se dando conta. Então, assim como a febre é algo bom, porque ela mostra que tem alguma coisa errada com o nosso corpo, a angústia também é algo bom, que mostra que tem alguma coisa errada com a nossa alma, né, com o nosso coração, e nós precisamos lidar. E aqui o Senhor fala: não tema. Né? Quando nós tememos, quando a gente entra nesse lugar de desconforto, né? Quando a gente se vê assim, sem ter o que fazer com alguma situação, porque a coragem é você ter esse espírito, essa firmeza de espírito para enfrentar a adversidade. Quando nos encontramos com medo é quando a gente não está realmente se achando forte o suficiente, né? Mas a palavra de Deus fala que o povo de Deus, ele perece,
por falta de conhecimento. Essa verdade está lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. E muitas vezes nós estamos sofrendo por falta de conhecer quem é o Deus que nós servimos. Onde não conhecemos a palavra com propriedade ao ponto de poder descansar. Porque a confiança, ela é relativa com o quanto eu conheço. Quando eu vou confiar em alguém? Quando eu conheço essa pessoa o suficiente para poder falar, não, realmente essa pessoa ela é digna de confiança, eu posso estar tranquilo, porque é uma pessoa admirável. Quando eu posso descansar em Deus? Quando eu o conheço suficientemente para saber, o Deus que eu sirvo é um Deus bom, um Deus soberano, um Deus fiel. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo como filhos de Deus, porque nós não conhecemos o suficiente, sabe? Para cada dia nós precisamos nos desafiar a crescer em conhecer o Deus que nós servimos. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus soberano, Deus infinito, sabe? A gente nunca vai conhecer tudo dele, assim, enquanto nós estivermos aqui, até que nós possamos conhecê-lo plenamente. Quando estivermos eternamente com ele, nós ainda vamos ter muitos mistérios para poder estar sendo revelado ao nosso coração acerca do Deus que servimos. Mas a verdade é que muitas vezes a gente se distrai com tantas coisas, e nós não gastamos o tempo necessário, o tempo, sabe, que nós poderíamos com as Escrituras e em oração, conhecendo o coração de Deus que nós temos, e que nós não venhamos perecer por falta de conhecimento. Eu acho que muitas vezes nós temos nas nossas vidas assim, fases tão difíceis, por não conhecer a palavra e aquele que fala a palavra, por não conhecer as promessas e aquele que promete. Nós temos que realmente gastar tempo. E eu acho que, às vezes, eu não sei, tem algumas pessoas que estão assim, vivendo um tempo super corrido mesmo no meio dessas pausas, Eu não sei aquilo que é a tua profissão, como você tem vivido esses dias, e muitas mulheres estão falando, socorro, pastor, eu estou aqui em casa, mas não diminuiu o trabalho, pelo contrário, eu não consigo nem sentar, porque é um tal de fazer comida, é um tal de limpar a casa, e eu tenho ainda o meu trabalho que tem que fazer de forma remota, e algumas pessoas realmente estão bem desesperadas, porque aumentou aí o trabalho, em vez de diminuir. Tem gente que está falando, não tenho o que fazer, outros estão cheios, mas a questão é que não importa assim, o tempo necessariamente que nós estamos vivendo hoje, sempre vai ser um desafio, nós atentarmos para essa parte tão importante de estarmos na presença de Deus e buscarmos, porque é uma luta. Nós temos um inimigo das nossas almas que não quer que a gente possa conhecer Deus da forma correta, porque o povo que conhece o seu Deus faz proezas, é um povo forte, porque nós temos um Deus assim, que está pronto para nos fortalecer, para realmente nos levar a esse lugar de termos assim audácia e fé e força para avançarmos. Então, que nesse momento você possa lembrar que nós temos uma ordem de Deus, não temas. Essa ordem se repete em várias porções das Escrituras, nós podemos ver em vários textos, e são realmente uma repetição bem grande quando Deus chama o seu povo a crer nele, a descansar nele, a não temer. Então eu quero te dizer, você se pegou aí um pouquinho aflita, talvez você esteja lidando com situações ainda diferentes dessa que a maioria tem enfrentado, mas que você possa lembrar que, independente da circunstância, você tem um Deus que é por você, que luta por você. Então você pode sim vencer os medos, não temendo nada e nem ninguém, confiando no Deus que você serve, que nós possamos crescer em conhecê-lo, para que nós possamos ser assim, essas mulheres corajosas que o Senhor tem nos chamado. O segundo não, então o primeiro não é não temas, o segundo não que eu quero que a gente possa pensar nessa tarde juntas é não estais só. Nós não estamos sozinhas, isso é tão maravilhoso, sabe? Porque às vezes nós nos pegamos, eu sei que muitas pessoas aí da melhor idade têm estado na sua casa mais isoladinhos e às vezes eu conheço muitas mulheres que são sozinhas nessa fase e vocês são corajosas, vocês são maravilhosas. Lembrem que por mais que você possa ser uma pessoa na casa, você não está sozinho, o Senhor está aí com você, e Ele quer realmente que você sinta Ele, que você possa ter essa convicção de que você não está sozinha, sabe? Nós não estamos sós. Tem muitas pessoas dentro de casa, cheio de pessoas, cheio de gente correndo para todo lado, cachorro, gato, passarinho, e ainda assim se sentindo sozinho. E nós precisamos lembrar,
nós não estamos sozinhos. Aqui a porção que nós lemos, o Senhor fala, eu sou contigo, eu estou com você. Né? Existe uma verdade que está lá em Mateus 28:20, que diz, eu estou contigo, com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É uma promessa de Deus para nós, né? Mateus 28:20, a parte B do versículo, e nós precisamos lembrar disso, isso é uma verdade, nós não estamos sozinhos. Eu quero que você possa meditar comigo nessa porção de Gênesis 21, nós vamos ler alguns versículos do 14 ao 20, de Gênesis 21, que diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se de pé, levanta o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Essa porção das escrituras sempre assim aguçou muito o meu coração, porque é um cenário muito interessante, né? Nós vemos ali Sara não podendo gerar filhos por muito tempo, esperando com uma promessa de que teria filhos, e ela chega um momento que ela fica tão assim, fala, Abraão, vamos dar uma soluçãozinha aqui para nosso problema, né? Pega uma escrava, uma serva, pega Agar e vamos resolver essa situação. Então, é gerado ali um filho. Agar era a escrava de Abraão e de Sara, mas quando os meninos crescem, logo depois Sara, a sua madre é a Beta, ela tem um filho, o filho da promessa, e em um momento ela vê ali Isaac e Ismael, eles estão ali, começam a ter briguinhas de criança, e Sara fica desconfortável com aquilo, ela vai ali no ouvido de Abraão e fala, não estou gostando disso, como que aquele filho da escrava, ela mesma que tinha gerado todo esse quadro, e ela... eu não quero mais que esse menino fique aqui, sabe? Coisas de mãe, assim, que ela pegou as dores do filho dela e ela fala que ela queria que ele saísse, que ele não ficasse mais naquele cenário, porque o filho dela estava sendo importunado. Então, Abraão fica angustiado e a palavra conta que Deus fala com ele. Fala, não, faça conforme a sua esposa está falando, porque eu serei com esse filho também, vou cuidar deles. Então, a Bíblia conta que com o coração apertado, Abraão ali entrega os bens, despede a sua escrava e o seu filho. E a Bíblia fala que ela sai andando, tipo, meio desordenadamente, assim, sem saber para onde está indo especificamente. E ela vai andando no deserto de Berseba. Nós sabemos que o deserto é uma figura bíblica, né, de fases difíceis. E muitas vezes você pode estar se sentindo assim, nesse exato momento, num deserto, né? Eu sei que eu tenho conversado com muitas pessoas assim, muito animadas e crendo que Deus vai fazer coisas lindas, porque Deus continua sendo soberano, Ele não perdeu o controle, né? E Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que faz milagres, que provê, que traz cura, e nós, né, tem coisas que são imutáveis, e uma delas é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus forte, um Deus que não perdeu o controle, né? Mas essa situação que a Bíblia apresenta aqui, né, eu imagino essa mulher, ela estava ali no lugar. Eu imagino quando ela gerou esse filho do Senhor. Ela já não era mais só uma escrava, sabe? Ela era a escrava que era a mãe de um dos filhos do Senhor dela. Então eu imagino um lugar ali onde havia uma provisão abundante, sabe? Aquele filho ali sendo cuidado por ela. Então ela estava segura, ela tinha recursos, ela tinha a comida, ela tinha o que vestir. Estava tudo bem, mas de repente ela se vê sendo mandada embora, sabe? Ela sendo tirada desse lugar de conforto, de provisão, de segurança. E muitas vezes nas nossas vidas a gente vai ser colocado para fora realmente desse lugar de segurança. De repente você estava empregada, você estava com um bom salário, estava tudo bem, suas contas estavam pagas. De repente, eu já conversei com várias pessoas que foram despedidas nessa fase, sabe? De repente você é empurrado para um lugar que você fala, e agora? Estava tudo indo bem, sabe? Você tinha planejamento para os próximos anos, estava tudo lindo. Então, nessa hora, você tem que lembrar
que Deus continua sendo bom, Ele continua sendo teu Deus, é Ele a tua fonte. Muitas vezes a gente crê que a nossa fonte é o nosso trabalho, que a nossa fonte são algumas conquistas pessoais, mas a nossa fonte é Deus. Né? Eu creio, talvez nesse momento, Agar achasse, a minha fonte é Abraão, do qual eu sou a mãe de um dos filhos, então eu posso ficar tranquila, porque ela talvez não imaginava que essa reviravolta viria, e que ela seria convidada a se retirar desse lugar de segurança, né? Mas de repente ela se pega, então, andando nesse deserto, e eu imagino a cena, porque você que, como eu, é mãe, né? E se você não é mãe, você é filha, você imagina o amor de mãe, né? De repente você está andando num lugar e a água que foi dada ali para ser levada para o deserto, ela acabou. Então eu imagino que o filho já começa, mamãe, eu quero água, me dá água. Filho, acabou agora a água. E aí a Bíblia fala que chega uma hora que ela, vendo que o filho já estava angustiado, ela deixa ele debaixo de um arbusto. E eu acho tão interessante todas essas figuras, porque colocá-la num lugar confortável, num lugar de sombra, escondê-lo ali, é o que ela podia fazer naquela hora. De alguma forma, ela estava tentando trazer um nível de conforto para aquele filho. E a Bíblia fala que ela deu assim, uma distância, como se fosse de uma flecha lançada, para não ver o filho morrer, porque ela sabia que a condição deles era uma condição que, sabe, estava totalmente desfavorável, no meio do deserto, sem água, sem saber direito para onde ela estava indo. E ela diz que a Bíblia conta então que ela se afasta, deixa aquele menino àquela distância e ela começa a chorar. E eu imagino que ela deu uma distância boa para o filho não ouvir aquele clamor dela. Então ela está vendo o menino debaixo do arbusto lá longe. E ela começa a falar, Deus, eu posso imaginar essa oração. Você pode imaginar essa oração? Como assim, Deus? Eu estava lá vivendo a minha vida. Eles chegaram com essa proposta de eu gerar um filho. Agora eu amo esse menino e eu vou... Tudo isso para ver ele morrer aqui no deserto de sede. Eu não sei qual é o teu clamor, qual é o teu grito, né, de socorro, talvez, diante de algo que você foi pega de surpresa. Mas é tão interessante, porque a Bíblia fala que ela saiu sem saber direito para onde estava indo. Mas na hora que ela gritou, eu acho, tem tantas figuras que até eu leio esse texto tantas vezes e eu fico sempre tão curiosa, porque quanto mais eu leio, mais coisas eu acho aqui muito curiosas. Mas a verdade é que quando ela clamou, a Bíblia fala que Deus ouviu o menino. E quem gritou, quem chorou, foi a mulher. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o menino. Né? E eu creio que as nossas intercessões levam diante de Deus, sabe, a aflição do coração daqueles que estão à nossa volta também. Eu creio que o choro daquela mãe, sabe, sobre as promessas, haviam promessas para aquele menino. Né? Eu creio que aquela intercessão, realmente, quando Deus falou, eu ouvi o menino, é porque tinham promessas que tinham sido feitas sobre ele, sabe? E tem promessas sobre a sua casa. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas para nós. Então nós não podemos deixar de orar sobre essas promessas. Você pode sim apertar o coração, vá para a presença de Deus, chora, clama a Ele, né? E Ele ouve o nosso clamor. Então a Bíblia fala que o anjo falou com aquela mulher, né? Ele falou, olha, o que aconteceu com você? Não tenha medo, não tenha medo. Deus ouviu o menino, né? Então eu creio que aquele menino também devia estar ali fazendo, eu vou morrer, eu estou com sede. Eu não sei qual era o clamor do coração do menino, mas eu creio que aquela intercessão, sabe, teve um valor muito grande ali, aquele coração da mãe angustiado, clamando a Deus. E o que é interessante é que a Bíblia fala que Deus abriu os olhos da mulher e ali, bem perto de onde ela estava, tinha um poço. Sabe, é tão legal, porque a Bíblia não fala que não tinha um poço e Deus fez um poço. Deus fala, Deus abriu os olhos daquela mulher. E de repente o poço estava ali. Às vezes quando a gente se desespera, nós não conseguimos ver aquilo que está à nossa volta, sabe? A gente não consegue ver a fonte de provisão, às vezes tão pertinho. A Bíblia conta que ela saiu sem saber para onde estava indo, mas Deus sabia para onde ela estava indo. Deus sabe exatamente, Deus nos guia, Deus nos sabe, lidera realmente os nossos passos quando nós clamamos a Ele, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele e da nossa casa. Então, talvez você esteja aí, nesse exato momento, falando, eu estou no deserto, a água está acabando, o que será? Creia que Deus está conduzindo a sua vida. Deus não vai permitir que você morra de sede, de fome e de nenhuma outra necessidade, porque Ele tem uma aliança com você e com a sua casa, né? E é muito especial. E eu tenho certeza que se você está nesse momento, nessa angústia, e você não está vendo da onde, eu oro para que Deus abra os teus olhos, assim como Deus fez com Agar, sabe? E ela pôde olhar e perceber que ali pertinho tinha provisão, sabe? Deus conduziu ela a esse lugar e a Bíblia fala que então ela foi, encheu o cântaro, pôde dar água para o seu filho. E eu acho interessante que no final ali do texto, no versículo 20, fala que o menino,
ele cresceu ali mesmo no deserto. E ele se tornou um flecheiro. Né? Então ele cresceu, ele se desenvolveu, né? As coisas não acabaram ali. O final da história não foi aquela tragédia que inicialmente talvez H pensou que seria. Né? Então isso não é o fim. Né? Você não está sozinho. Você sabe, tem um Deus que está todos os dias com você. Permita que Ele toque o seu coração, que Ele toque os seus olhos. E eu sei que muitas vezes eu já me senti assim, sabe? Em algumas circunstâncias que você olha e você não dá conta. E ai, como é bom quando a gente chega nessa hora, que a gente tem que reconhecer que se não for o Senhor, sabe? A gente está frito. Porque tem horas que, às vezes a gente olha um probleminha e a gente fala, isso aqui eu dou um jeitinho. Isso aqui eu sei o que fazer. Isso aqui eu já li um livro, tem uma técnica ótima. Mas tem uma hora que chega e você fala, agora, não tem para onde correr. Não sei o que fazer, não sei para onde ir, a situação de uma forma geral está difícil, e aí você tem que lembrar, é nessa hora que eu tenho que lembrar que tem um Deus que é um Deus que age de uma forma sobrenatural, que faz milagres, sabe, que realmente tira a água assim da pedra se for necessário. E então você vai conhecer Deus de um jeito muito especial nesse tempo. Eu espero que você não seja afetado, mas a gente sabe que nós temos aí dias que nós não podemos prever como serão, mas uma coisa a gente pode prever, uma coisa a gente pode descansar, é que o nosso Deus continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Aleluia por isso. Não sei você, mas no meu coração eu fico assim, Deus, glória a Deus, porque eu um dia decidi te servir. Porque o Senhor é tudo de bom, sabe? O Senhor é maravilhoso. Então, o primeiro não que nós meditamos nessa tarde, né, foi não temas. O segundo, não estás só. E isso é uma verdade incrível. Nós estamos andando com esse Deus que tudo pode, né? E o terceiro não que eu quero que nós possamos pensar juntas aqui é não rejeites ajuda. A gente às vezes tem o hábito de fazer tudo sozinho, né? A gente vai desenvolvendo habilidades. Eu acho que às vezes a gente se tromba com coisas no nosso coração. Às vezes tem alguns niveizinhos de orgulho e que para a gente não mostrar que a gente não sabe muito bem ou que a gente dá um jeito de aprender e a gente faz muitas coisas sozinho, né? Mas existem realmente alguns momentos que a gente vê que não vai dar conta e Deus, Ele nos chama, né, a buscarmos esse socorro nele. Ele é um Deus bem presente na tribulação. Só que eu vejo às vezes muitos cristãos que eles passam pelos momentos de luta sozinho, na força do braço, e fica tão difícil, sabe, quando a gente decide encarar nós somos corajosos, sim, mas nós também temos um Deus que age em favor dos seus filhos. Ele é a fonte de toda a alegria que nós precisamos. Alegria, sim, alegria. Eu posso me alegrar no meio da adversidade. E eu me alegro porque o meu Deus, aquele que me redime, Ele é vivo. Né? O nosso Salvador vive, o nosso provedor vive. Então nós temos razões para nos alegrarmos. Né? E a gente tem que lembrar que nós não estamos sozinhos. Alguns textos que eu quero que a gente possa meditar nessa tarde. Quando eu falo de nós não rejeitarmos ajuda, eu quero falar que muitas vezes nós não exercemos uma responsabilidade que nós temos diante de Deus, porque a palavra de Deus fala sobre uma reciprocidade no nosso relacionamento com Ele. A palavra lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então existe esse lugar, sabe, onde eu tomo passos em relação à pessoa maravilhosa de Deus e Ele vem realmente se achegando a mim. Tem muitas pessoas que falam, mas por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Se Deus é soberano, Ele é soberano, mas Ele se move sobre princípios. E Ele quer ver a fé do nosso coração, sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nessa hora, não fique sozinho, sabe? Não faça na força do teu braço. E quando a gente ousa crer no Deus que a gente serve, nós vamos viver milagres extraordinários. E eu chamo de milagre extraordinário desde quando eu oro por uma dor de cabeça e minha dor vai embora, sabe? Por uma dor de dente que vai embora, o que quer que seja no meu corpo, eu oro, pode ser, você fala, puxa, uma coisinha, uma dorzinha. Não, mas eu vejo Deus me tocando e respondendo a oração, sabe? Desde as coisas pequenas da nossa casa, como uma tarefa difícil, eu sempre, sabe, orava com os meus filhos. Tá difícil entender, vamos pedir ajuda para o Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, vamos orar, né? Então, a gente tem acesso a essas verdades, só que às vezes a gente vai sozinho. Então, assim, às vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça, que a gente faz? Pega lá o remedinho de dor de cabeça da caixinha e toma.
A gente tem uma outra dificuldade, o que a gente faz? Vai lá, faz um curso e aprende a lidar. E eu não sou contra, sabe? Eu sou educadora, me formei em pedagogia, eu sou super a favor de a gente estudar todas as áreas possíveis que a gente tiver acesso. É importante a gente crescer, mas o que a gente não pode fazer é confiar só na gente, sabe? Se você tem um desafio, uma área que você... eu estou com dificuldade no relacionamento com meu filho adolescente, o que eu faço? Você ora, né, você conversa com pessoas que já venceram essa fase com os filhos, você leia livros cristãos, que tem tantos livros excelentes que vão te ajudar a ter ideias, vai te dar orientação. A gente tem que sim ir atrás, mas o que a gente nunca pode deixar de fazer é confiar que nós temos um Deus que quer nos direcionar nas nossas ações, né, e quantas dessas batalhas na minha casa, na minha vida, eu realmente tenho lutado e vencido, né, contando com a ajuda do alto. Então, não rejeite a ajuda do alto. Um outro texto que eu quero que a gente possa lembrar juntas aqui é 1 Pedro 5,7, que diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, se ele cuida de nós, nós podemos lançar. Para que seguir sozinha? Né? Para que seguir aí sozinho, todo cheio de angústia, de preocupação? Se nós podemos lançar sobre ele, não é maravilhoso saber isso? Eu acho incrível. E eu não passo um dia sem lembrar disso, porque às vezes me pego um pouco ansiosa. Falo, Deus, obrigado, porque o Senhor fez uma propostona para a gente, que a gente tem que lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Então, olha, segura aí, e eu não quero pegar de volta, porque uma fase eu lançava as ansiedades, e daí eu pegava de volta, rapidinho, sabe? Eu falava, Deus, estou tão preocupada. Então, Senhor, eu entrego meu filho, porque mulher tem uma mania de se culpar de tudo. A gente, se o menino vai mal em matemática, a gente é culpado. Se não está indo bem na escola, é nossa culpa. Se o marido é nossa culpa. E às vezes eu me pegava assim, então eu orava, Senhor, meu filho, eu quero entregar nas suas mãos. Ou minha enfermidade, Senhor, eu entrego. Eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida. Daqui a pouco eu me via preocupada de novo. Eu falava, mas não entreguei, acho que eu peguei de volta. Senhor, perdão, hein? Peguei, lá vai de novo. E muitas vezes me peguei treinando realmente essa coisa de você lançar e você deixar aos pés dele, sabe? Deixar que ele cuida realmente. E quando nós lançamos, nós podemos usufruir, né, do cuidado dele, da resposta dele. E ele é um Deus maravilhoso, né? Na nossa família a gente viveu tantas intervenções mesmo de Deus, assim, quando clamamos, quando nós lançamos, e é tão gostoso essa verdade, sabe? É uma verdade que você vai, rasga o teu coração. Vai para onde, pastora? Vai lá no seu quarto, fecha a sua porta. Fala com ele, sabe? Coloca o que está aí dentro, te angustiando, te tirando o ar, te enchendo de preocupação. Fala, Senhor, eu estou aqui. O Salmo 51,6 diz que Deus tem prazer na verdade do nosso coração. Ele já sabe tudo que está aí dentro, você não vai surpreender ele em nada. Mas assim como nós olhamos para os nossos filhos naturais, né? E a gente sabe que quando eles não estão legais, é tão bom quando eles vêm, mesmo a gente sabendo o que está acontecendo, eles vêm e falam, olha, pai, mãe, eu estou me sentindo assim, me sentindo assado, eu estou passando por isso. É tão gostoso porque mostra confiança, sabe? Mostra que eles querem ouvir algo da nossa parte, e Deus não é diferente, sabe? Ele sabe tudo, mas a palavra de Deus fala que ele tem prazer, na verdade, no nosso coração. E para mim, eu enxergo dessa forma, sabe? Deus já sabe, mas quando eu vou lá e falo, pai, eu estou angustiada com isso, eu estou com medo, eu sei que não é para eu temer, mas eu estou com medo sim, eu não estou vendo um jeito, então me ajuda, eu quero lançar essa ansiedade. E quando você abre, então, o seu coração dessa forma, sabe, Deus entra com a parte dele e te enche da paz, que excede todo entendimento. E que paz maravilhosa é essa, sabe? O que a palavra de Deus fala é esse tipo de paz que ele nos dá. Ele, sabe, atropela a nossa lógica, atropela o nosso intelecto, atropela aquilo que a gente já sabe, e de repente você se pega lá felizão, felizona, e você está lá descansando, e está todo mundo te olhando e falando, ué, mas você não sabe que tem uma crise aí? Você não está sabendo, não, que a gente não sabe o que vai ser a economia, que não vai ser... E você fala, estou sabendo sim, mas eu também estou sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, aquela verdade entra, sabe, te enche, e você fala, eu não sei de onde que Deus vai tirar dessa vez, mas vai ser tão lindo de ver. E eu vou aplaudir de pé aquilo que Deus vai fazer na minha casa, né? E você que já viveu milagres de provisão, de intervenção, você sabe o que eu estou falando. Você que não viveu ainda, prepara o teu coração, né? Porque você vai ver coisas lindas que Deus vai fazer na tua casa, né? Creia nisso, busque isso, viva isso, né? Não rejeite a ajuda do alto. A ajuda do alto é o socorro, sabe? Que nós podemos ter acesso. Deus está pronto para os seus filhos. Deus está pronto hoje para nos ajudar. Um outro versículo que eu quero que a gente traga à memória nessa tarde, nesse momento, é Salmo 54:4,
que diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Sabe? Essas verdades, elas merecem, na minha casa, o que eu gosto de fazer é escrever esses versículos. E eu vou enchendo a minha casa de versículos que falam ao meu coração, sabe? Que ardem assim, em meu coração, que queimam. E eu coloco na geladeira, prendo com imã, escrevo na agenda, escrevo no caderninho, vou colocando, às vezes, até no meu bolso, que às vezes eu ponho a mão assim, e às vezes, junto com a lista de compra, sai um papelzinho de versículo e falo: ai, Deus, aleluia, o Senhor está falando comigo. Sabe? E a gente tem que alimentar o nosso espírito, a nossa alma com essas verdades, porque nós temos um ajudador e essa verdade muda tudo. Então não viva esse tempo sozinha, não faça só na força do teu braço. Seja assim corajosa, não fique sentado esperando que vá, né, tudo cair do céu. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, faça a sua parte, assim como Agar pôs lá o filho dela debaixo do arbusto para trazer um nível de refrigério, ela fez o que estava no alcance. Mas tem horas que não tem mais o que se fazer. Então faça a sua parte, mas não esqueça que a especialidade de Deus é o sobrenatural. Então não deixe de contar com o milagre de Deus, com o favor de Deus, com a intervenção de Deus. Não deixe de contar com aquela ajuda do alto diária para sua própria força, para sua manutenção, sabe? Ele é um Deus que cuida dos seus filhos. E eu amo quando eu vou para o meu secreto, ali para o meu quarto, para o meu tempo de oração, e eu estou cheia de, sabe, às vezes de incerteza e de medo, sim, e às vezes me pego e falo: gente, e agora? Eu me pego. Mas pastora, você não é uma mulher de Deus? Sou uma mulher de Deus, mas sou de carne e osso, e tenho a mesma estrutura, e tem hora que eu me pego assim pensando: o que a gente vai fazer? E agora? Gente, daí eu lembro, eu falo: gente, mas peraí, para tudo, vou para o meu lugar. E eu saio, sabe? Que nem mesmo. Minha cabeça é muito criativa, gente. Eu gosto de imaginar. E eu me saio, sabe? Que nem um personagem desses filmes mesmo. Que você pode imaginar daqueles bravos, assim, personagens que saem. Oh! Eu até escuto uma trilha sonora na minha cabeça. Eu sou criativa, sou. Né? Eu não sei como é com você, mas às vezes eu saio e tá tocando uma música de Vitória na minha cabeça, assim. Aquele hino poderoso. Eu já saio, uau, mudou tudo. E não é uma coisa que eu fico fazendo exercício de mente, falar agora. Não. É porque a verdade, sabe, espiritual, assim, é gerada. E você começa a ver com olhos de fé aquilo que está à sua volta. Então, eu não creio que foi, sabe, por acaso que esse tema surgiu no coração das nossas irmãs, dessa equipe maravilhosa que já estavam orando antes. Sabe, Deus realmente sabe o que nós precisamos no tempo certo que nós precisamos. E nós estamos precisando para esse momento de coragem. Né? Mas não é coragem só porque você é forte. Porque você é forte no Senhor, você pode ter coragem, sabe? Você pode ter coragem porque em Deus nós somos realmente fortes e nós faremos proeza. E essa é uma verdade que está na palavra de Deus. Lá em Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, a Bíblia diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Se nós não o conhecermos, vamos ficar fracos e, sabe, realmente encurralados nessa hora, cheios de incerteza. Mas quando nós conhecemos, a gente vai ser forte e ativo. Nós respeitamos todas as normas, tudo aquilo que é nos dito. A gente é um povo que realmente está prestando atenção naquilo que é passado, mas a gente não vai ficar encurraladinho, sabe, chorando, achando que tudo está... Não, nós somos fortes e ativos. As redes sociais estão aí, os cultos chegando na nossa casa, a palavra de Deus não para, e dentro da nossa casa a gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aproveite bem esse tempo. E cuide de seus relacionamentos, sabe? Às vezes você fala: puxa, tem hora que eu olhando esse quadro com a minha mente criativa, que eu já falei que tenho, né? Eu vejo assim que a humanidade estava precisando mesmo de um freiozinho de mão, sabe? E parece que Deus fez isso nesse momento. Fez todo mundo dar uma freada e parar um pouquinho mais na sua casa e olhar com uma lente diferente para a realidade dos filhos, do marido, do relacionamento. E que nós possamos ter coragem para olhar o cenário real que surgiu aí na sua frente. Eu tenho algumas mães que têm me escrito e falam assim: pastora, eu descobri que meus filhos são tão sem educação. Também descobri que era eu que não estava dando educação. E agora eu estou aqui desesperada, porque eu não sei nem por onde começar o negócio, porque a gente ficou todo mundo junto e eu percebi que o que eu achei que estava lá não estava. Então é um tempo de enfrentar realmente tantas coisas, como, né, a gente ouviu a Soraya falando no começo, falou assim, de tantas situações que nós temos que colocar coragem nos relacionamentos, às vezes, talvez você tenha aí na sua família pessoas que estão enfrentando o vírus, que já foram, mas em tudo nós temos um Deus que cuida dos seus filhos. Nós precisamos lembrar disso. Nós temos um Deus que cura, um Deus que dá forças, um Deus que dá coragem. A alegria do Senhor é a nossa força. E a fonte da alegria dele é estar com Ele. Então, eu quero te encorajar realmente
Que bom que você está aqui conectada, porque você já mostra que você está assim, sedenta e no lugar certo. Porque quando nós estamos com Ele, conectados com Ele, nós vamos poder receber essa força, essa alegria que vai nos fazer forte para avançarmos. E eu tenho certeza que você vai poder compartilhar com os seus irmãos da fé coisas lindas que você e sua família estão vivendo nesse tempo. Creia assim, sabe? Declare na sua casa que esse tempo vocês vão ver o favor de Deus como nunca antes. Eu tenho declarado assim sobre a minha família. Eu estou prestes a viver um momento tão especial, que é a chegada da nossa netinha, né? E de repente você fala, puxa, mas esse é o momento que Deus escolheu para a chegada dessa futura mulher de Deus aí, essa bebê que vai ser uma mulher tão de Deus, maravilhosa. E se esse é o momento, vamos com coragem. Você está grávida, você fala, mas olha a hora. É a hora certa. Deus é com você, não tenha medo. Mas olha a hora de ficar desempregada. Deus está no controle. Creia nisso, sabe? Creia de verdade. Nós, justos, nós, filhos de Deus, nós andamos pela fé. Não permita que nada roube isso do seu coração. E para nós encerrarmos esse momento da ministração da palavra, eu quero te convidar a realmente derramar o teu coração na presença de Deus comigo em oração. Nós vamos clamar a Deus juntos agora, e eu quero que essa coragem que nós temos falado possa encher a tua casa, encher o teu coração, encher os teus filhos, e eu quero que você concorde comigo, porque há poder quando oramos juntos, há poder na concordância. Então eu quero que você possa crer comigo e declarar o favor de Deus sobre a tua casa, e declarar sobre nós, homens e mulheres de Deus, coragem, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos tanto pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por esses 3 nãos que o Senhor fala conosco. E eu quero dizer que pessoalmente eu aceito cada um deles. Eu não vou temer, Senhor. Eu não vou estar sozinha e não vou deixar realmente de receber a ajuda do alto. Eu quero que, assim como essa decisão do meu coração possa também ser a decisão dos meus irmãos que estão comigo nesse momento, que eles possam lembrar que o Senhor é aquele que nos diz, sejam fortes, sejam corajosos, que nosso coração possa compreender não só o nosso intelecto, não só o nosso racional, não só o nosso intelecto, mas o nosso coração, o nosso espírito possa se apropriar dessa verdade, que nós temos um Deus que é por nós, um Deus forte, soberano, poderoso, que luta as nossas batalhas. Senhor, nós queremos lançar aos teus pés, juntos nessa hora, todas as nossas ansiedades, os nossos medos, as inseguranças quanto ao amanhã, nós lançamos aos teus pés. Nós fazemos esse exercício, Senhor, e nós não queremos pegar de volta essas preocupações. Dai-nos coragem para cada novo dia, que nós possamos levantar, trocar de roupa, encarar aí as nossas adversidades, que nós tenhamos sabedoria para lidar com todas as questões novas de escola dos filhos, o trabalho remoto, todos os desafios novos que surgiram para tantos, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê estratégias, e que nós não deixamos de viver a cada dia nesse lugar onde a tua paz nos enche, a tua alegria, Senhor, realmente é a fonte da nossa força, que nós possamos estar conectados contigo, que seja um tempo de conhecê-lo de uma forma profunda, que seja um tempo de nós realmente termos revelação da tua palavra, de quem tu és, que a tua verdade, Senhor, nos leve a um lugar de avançarmos como filhos, como reino, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe profundamente, que você se aproprie dessa identidade que faz parte dos filhos de Deus. Nós somos corajosos, que você vença as tuas batalhas e tenha muitas experiências sensacionais para contar aos teus filhos, aos teus netos nesse período, que vai ser um tempo muito especial para os filhos de Deus, porque Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Deus abençoe tua vida ricamente, em nome de Jesus. Uma alegria ter estado com vocês nesse tempo. Deus abençoe.